Bom dia, graça e paz a todos. Deus em Cristo esteja abençoando você e a sua vida. Olha só, a oração faz Deus mudar de ideia. Já parou para pensar nisso? Se a oração faz Deus mudar de ideia. Andrew Murray, ele diz que a oração é o poder que faz acontecer coisas que sem a oração não aconteceria. Lá em Malaquias 3:6, está escrito: Eu, o Senhor, não mudo. Oséias 11:8, o meu coração está enternecido, cheio de ternura, afeto, cheio de dó pela desgraça alheia. Despertou-se toda a minha compaixão. Guarde bem isso aqui. Despertou-se toda a minha compaixão. Então essas duas informações, são declarações que elas formam um mistério. Um Deus que não muda, mas em algum momento se mostra mudando de ideia quando o assunto é misericórdia. Então nós queremos um pouco de cada um desses momentos. Um Deus confiável com quem possa contar e um Deus que nos dá atenção e que possamos convencê-lo para ele exercer misericórdia sobre nossa vida, sobre a vida de alguém. Orígenes, ele foi um padre grego, um teólogo e filósofo. Ele foi o primeiro autor cristão a refletir sobre a contradição de orar a um Deus que não muda. Ele achava contraditório: eu vou orar a um Deus que não muda? Então, se Deus sabe com antecedência o que vai acontecer, isso vai acontecer, dizia Orígenes, orar será inútil. Se tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, e se o que Deus quer está fixado, decidido, e nada do que ele decidiu será mudado, então orar será inútil. Esse era o pensamento de Orígenes. Calvino, ele disse que era um absurdo dissuadir, induzir alguém a mudar de opinião. Ou seja, deixar de orar. Alegando que a providência de Deus não pode ser importunada em vão pelas nossas súplicas, porque não podem ser mudadas. Calvino disse que isso é um absurdo. Alguém induzir outro a orar, a deixar de orar, porque Deus é um Deus que não muda. No entanto, ele muda, ele já provou que muda quando o assunto é misericórdia. Qual a visão bíblica, saindo de Orígenes e saindo de Calvino? Na visão bíblica, encontramos um Deus que ouve com atenção as orações e depois as atende. Em Mateus 6, 7 e 9, Jesus reconhece que Deus já sabe de nossas necessidades antecipadamente. E alguns são desestimulados a orar por causa da onisciência de Deus. Porque orar, se Deus já sabe. Jesus trata essa onisciência de Deus como uma motivação para orar. Não precisamos convencer Deus de que nossas necessidades são verdadeiras. Já temos a atenção de Deus. Ele sabe tudo a nosso respeito e mesmo assim nos escuta. Então Deus se agrada dos que o temem, dos que colocam suas esperanças nele. No entanto, os profetas apresentam um Deus que se cansa da desobediência. E sua paciência se esgota por causa da nossa desobediência. Isaías 42:14 vai dizer que Deus falando: fiquei muito tempo em silêncio, isso é Deus falando, e me contive calado, mas agora, como uma mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Então o Novo Testamento ele insiste em que as orações fazem diferença para Deus e para o mundo. A oração feita com fé, por exemplo, curará o doente. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Está lá em Mateus 5, 15 e 16. Peçam-lhe será dado, Mateus 7, 7. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos às suas orações. 1 Pedro 3 e 12. E não tem
porque não pedem, diz Tiago 4:2. Então, com essas promessas sobre a oração, a Bíblia fala de profetas e apóstolos que oraram pedindo cura física e até mesmo ressurreição dos mortos. As mulheres, por exemplo, Sara, Rebeca, Raquel, Ana e Isabel, elas oraram para dar à luz a filhos quando eram estéreis. Então Daniel orou numa cova com leões e seus amigos oraram no meio do fogo da fornalha. Isaías, ele informou ao rei Ezequias que a sua enfermidade era para a morte. Ezequias orou, depois de receber essa notícia, pedindo uma sobrevida, e Deus mudou de ideia. Opa! Acrescentando ao rei mais 15 anos. Deus mudou o destino de Nínive por causa de Jonas, quando pregou para eles se arrependerem. No Antigo Testamento encontramos 4 vezes: Jonas 3:10, Êxodo 32:14, Salmo 106:45 e Amós 7:3 e 6. Deus se arrependendo. A palavra interpretativa aqui não é Deus se arrependendo, é Deus tendo um profundo pesar. É isso que quer dizer quando a tradução está lá dizendo que Deus se arrependeu, etc e tal, e a Bíblia vai dizer que Deus não é o homem para que se arrependa. Alguém vai dizer, então é contradição? Não tem contradição aqui. Esse Deus se arrepende é que Deus tem profundo pesar. Ou voltando atrás, Deus volta atrás, por causa de um pedido de oração, e suspende os castigos que Ele mesmo determinou. Então, orar continua sendo positivo. Orar continua sendo algo de grande eficiência. Eu não posso deixar de orar porque Deus já sabe, porque Ele já determinou. Não. Eu tenho que continuar orando. Até mesmo porque a oração faz Deus mudar de ideia, sim. Quando o assunto é misericórdia sobre a vida de alguém, a nossa vida, a oração pode fazer Deus mudar de ideia. O que não pode mudar mais é a história que está escrita. A história está escrita. O início, o meio, o fim da história, nós já sabemos como ela vai terminar, e isso não muda. Deus não vai mudar isso. Mas a misericórdia de Deus, a oração pode fazer com que Deus mude. E o castigo se transforme em bênção, em alívio. Amém? Então fica com essa palavra, medita sobre isso. Medita sobre isso. E não desista de orar. Mesmo que o diagnóstico seja para a morte, Deus pode acrescentar dias de vida para nós. Pensa nisso.